Meus irmãos, acho que agora a ficha caiu para a maioria dos cristãos do Brasil que achavam que, eu até entendo, respeito, tá? Que a postura, não quero saber, não aguento mais isso tem nada a ver com a minha fé, isso tem nada a ver comigo. Independente da sua fé, você é brasileiro e isso tem a ver com você. Isso tem a ver com o seu país, o futuro dos seus filhos, ou se você não é casado, o seu futuro. Isso tem a ver com a nossa liberdade, isso tem a ver com a nossa opinião, independente da pessoa ser da direita ou ser da esquerda, independente se você gosta, né, do painho A ou B, independente das suas afinidades políticas ou ideológicas, isso tem a ver com a mudança de regime, isso tem a ver com um novo regime ditatorial no Brasil com apoio da justiça. Este era um plano global. E tem um camarada que eu não sou muito fã dele, mas eu preciso ser realista. Trump está barrando isso. É um plano globalista, através da juristocracia, das cortes de justiça, avançar na imposição da CBDC, regulamentação das redes sociais, prisão dos opositores políticos, implementar a ditadura do discurso único, criar um sistema de identificação global. Tudo isso só seria possível através da juristocracia, a imposição das cortes superiores. Este era e é um plano globalista. Trump, pela ameaça real de ser preso por esse sistema, entrou e implantou a máxima. Se você não prendê-los pelo que eles fizeram, eles vão prender você pelo que você não fez. E agora Trump sabe, pelo que sofreu depois do seu primeiro mandato. Ele entrou já com o pé na porta. E o que está acontecendo no nosso país, no dia de ontem ficou muito claro. Toda esta cortina de fumaça é para esconder as decisões avassaladoras da Justiça, do Tesouro dos Estados Unidos, da Casa Branca, para em cima dos agentes da censura do nosso país. Bom, antes de falar da busca e apreensão esdrúxula com relação ao pastor Silas, antes de falar especificamente deste fato, dos áudios vazados, inclusive, gente, é impressionante, né? Nunca, olha só, os áudios do Adélio. Cadê? O celular do Adélio. Por que o Metrópolis não vazou nada? Por que a Globo News não vazou nada? Gente, os áudios do pessoal envolvido na máfia do INSS. 90 bi. O careca do INSS comprou uma mansão nos Estados Unidos. Cadê o celular dele? Vazaram o quê? Explica pra mim. Alguém já vazou alguma conversa do careca lá, né, o ministro do presidente? Alguém vazou alguma conversa da jornalista demitida da Globo News com os ministros? Claro que não. Isso é cortina de fumaça. Vou te explicar por quê. Antes de falar dessas coisas, deixa eu te mostrar o que está acontecendo. O tal avião da CIA, vou ser rápido aqui. Antes de ontem, o assunto muito ventilado foi o avião da CIA que pousou no Brasil, né? Veio ali do Caribe, das Ilhas do Caribe, depois veio para cá, né? Guarulhos, Porto Alegre. O que esse avião comunica? Isso é um avião de missão diplomática. É um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, que todo mundo diz vulgarmente avião da CIA. Não é um avião especificamente da CIA, obviamente, mas é um avião que geralmente transporta diplomatas, agentes em missão sigilosa. Logo ficou conhecido como avião da CIA. Este avião está aqui, veio para cá. O objetivo dele não tem a ver especificamente com a política do Brasil. Não tem a ver diretamente, porque indiretamente tem. Em minha concepção, porque as informações são sigilosas, obviamente, nenhum canal de comunicação teve a informação precisa e não vai ter. Logo fica no campo da opinião, e aqui vai a minha opinião também. A minha opinião, que isso tem a ver com pressão sobre o que vai acontecer na Venezuela. Pressão para as Forças Armadas do Brasil, né, não se intrometerem no que os Estados Unidos farão na Venezuela. E agora, o Mar do Caribe, o mar nas proximidades da Venezuela estão completamente militarizados.
Os navios de guerra dos Estados Unidos têm mais poder militar do que as guardas, as forças revolucionárias, toda a polícia do Maduro, todos os militares do Maduro, os navios dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão derrubar, caçar a cabeça do Nicolás Maduro. E há exemplo da Colômbia, há exemplo da Bolívia e alguns outros países latino-americanos que já colocaram o rabinho entre as pernas. Essas autoridades ditas diplomáticas ou este avião da CIA veio dar um recado: não se intrometam no que iremos fazer na Venezuela. Em minha opinião, este foi o recado. Porque, a exemplo dos outros países latino-americanos que estavam flertando com o socialismo e já mudaram de posição rapidamente e agora, recentemente, não deram um pio com relação à ação dos Estados Unidos para derrubar o Maduro. De igual modo, foi um recado dado ao Brasil. Vocês não verão notas contundentes, vocês não verão falas contundentes, porque foi um recado direto. É a minha opinião, um recado direto. Se meter o bedelho, o pau vai quebrar. Porque os Estados Unidos precisam derrubar Maduro. A questão do cartel não é somente isso. Isso envolve logística, isso envolve o campo ideológico no quintal dos Estados Unidos, isso envolve petróleo, isso envolve também commodities, isso envolve frear a China e a Rússia na América Latina. Ponto final. Ok, vamos lá. Lembre-se que o petróleo venezuelano é sancionado e é vendido com o CEP brasileiro. Para fugir da sanção, é vendido no mercado negro com CEP brasileiro. É uma adulteração que eles fazem. Os Estados Unidos não são bobos. Ainda mais o Trump, que precisa muito de petróleo agora na sua campanha. Ok, vamos lá. Falar sobre o nosso país. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos orar muito, falar muito sobre o assunto, discutir a temática. Como cidadãos, como pessoas que ainda têm um pouco de liberdade para falar sobre o assunto, né? Mas, de fato, nós estamos em uma ditadura do judiciário. Nós estamos vivendo esse momento, porque eu preciso pensar 2 vezes aqui antes de sair aqui. Isso prova que eu não tenho liberdade para falar, ainda mais um jornalista. E isso é muito sério para o nosso país. Bom, você pode não gostar do modo que o pastor Silas Malafaia dá as suas opiniões. Você não pode gostar das opiniões. Você não pode gostar dele ser um pastor. Mas o fato dele ter o seu celular apreendido, e agora, essa informação que eu trago para vocês, ele ter o seu passaporte cancelado. O Metrópolis acabou de divulgar no dia de hoje que pastor Silas Malafaia, teve o seu passaporte cancelado. Não é questão de apreendido, passaporte cancelado. Prender caderno de mensagem de pastor. E imediatamente vazar os áudios. O que ele quer? Isso é inteligente. O que eles querem com isso? Prender o passaporte do Silas Malafaia, sabendo que o Silas Malafaia vai à imprensa. O que eles querem? O que eles querem é mudar a pauta. E mudando a pauta, eles pautam um discurso político. Eles não vão falar, é claro, que na CPMI do roubo do INSS, eles não vão discutir amplamente que a direita, a oposição ganhou, né? Ganhou a liderança para poder discutir, pautar, né, a investigação do roubo do INSS. Eles não vão falar, por exemplo, querem que vocês não saibam, que o ministro da Justiça do atual regime teve o seu visto cancelado e todos os seus parentes tiveram visto cancelado. Visto norte-americano do atual ministro da Justiça do Brasil foi cancelado pelos Estados Unidos, como desdobramento da Lei Magnitsky. Eduardo Pacheco, senador Eduardo Pacheco, teve o seu visto cancelado e de seus familiares também foram cancelados. Aqui está mais do que claro que as informações, os desdobramentos da Magnitsky, a água está batendo no bumbum. E há rumores de que existe um conflito interno agora dentro dos togados. Agora, meus irmãos, a minha leitura é que o desespero bateu e começou o bang-bang. E neste bang-bang, eles precisam de cortina de fumaça. Eles precisam fazer com que as informações da mídia, o debate político, o debate público não seja mais, né, Magnitsky, sanções a ministros,
O Jason Miller, que já trabalhou com Trump, CEO de uma rede social norte-americana, acabou de dar uma declaração falando exatamente sobre isso. Não vai regredir. O que os ministros, os juízes, as cortes fizeram para tentar acabar com a primeira emenda dos Estados Unidos, envolvendo censura de figuras políticas públicas ou cidadãos dos Estados Unidos ou empresas dos Estados Unidos através de canetadas de ordens autoritárias, isso não ficará impune. Não vai ter nenhuma regressão. Donald Trump não vai regredir, as cortes dos Estados Unidos não vão regredir com relação ao ministro do Brasil. Só vai avançar. Fica claro, isso só vai avançar. Os áudios vazados do pastor Silas, eu acho que só deram mais força política ao pastor Silas. Mostrou que o que ele fala mesmo. Você pode não concordar, você pode não gostar das palavras, pode não concordar no tom da fala do pastor. Eu não falo desse jeito, não uso esses termos. Alguns ali eu achei até que era de inteligência artificial. Eu não falo desse jeito, nem todo pastor fala desse jeito, nem todo pastor usa essas palavras. Mas você pode ter esse direito, é seu direito. Ok. Você pode não concordar, mas que aquilo dali fica claro que ele tem personalidade, que ele não tem rabo preso com ninguém, que ele é isento para criticar e de que não há um racha na direita, apesar do Centrão, apesar do esquema com o Tarcísio que eu venho denunciando há muitíssimo tempo, venho falando, olha aqui, o sistema é bruto, eles estão jogando com o Tarcísio. Inclusive falei até do pastor Silas, que para mim ele estava acenando para esse jogo, na eleição municipal, ele está acenando para esse jogo aí, da melhor figura que é o Tarcísio. Dentro do oportunismo midiático, ele está acenando para isso. Falei isso para vocês, não falei? Mas fica claro que os áudios vazados aqui não comprometem em nada a aliança política Bolsonaro, Silas Malafaia, a direita, evangélicos, cristãos de modo geral do país. Toda essa tentativa de censurar, calar, e o próximo passo do Alexandre de Moraes, pode anotar, é derrubar as redes sociais do pastor Silas Malafaia. Só não fez isso de imediato porque seria mais elementos contra ou elementos que evidenciariam a tirania brasileira, derrubar redes sociais, porque as big techs são norte-americanas. Então, vejam que Paulo Figueiredo tem redes sociais livres no Brasil, não foi mais derrubado. Alan dos Santos do mesmo modo, e outras figuras da direita. Por que ele deu esse recuo? O Moraes deu esse recuo? Justamente para não dar mais munição. Né? Munição que alimenta o discurso de que ele é um tirano, é um ditador, de que não há mais justiça no Brasil. Então, derrubar redes sociais é o último recurso, né, dos ditadores. Mas percebam que virão medidas agora para proibir comunicação do Malafaia com figuras da direita e depois derrubar as suas redes sociais. Bom, talvez agora o que ele vai fazer é dar uma prisão preventiva, tirar a tornozeleira do Bolsonaro e mandar prendê-lo. Mas fará isso com aquele ar de ditador, né? Sorrindo, muito próximo do 7 de setembro. E vai fazer isso também com o Silas Malafaia, muito próximo do 7 de setembro, para tentar diminuir o poder de mobilização. Isso tudo, para mim, só tem efeito reverso, porque vai gerar ainda mais engajamento, até com aqueles que estavam céticos. Vão falar agora, pô, pelo amor de Deus, não dá. Aí não dá. Aí chegou num limite absurdo. Digo a vocês para encerrar, pastor Silas é uma pessoa influente dentro e fora do país. Tem ministros cristãos que têm acesso, possuem acesso a parlamentares norte-americanos. Isso só vai dar volume, só vai gerar ainda mais informação e exposição da tirania e do avanço do socialismo no Brasil, do que está acontecendo. Penso e digo aqui o seguinte para vocês para encerrar. A galera da Faria Lima que apoia o regime, eles gostam de dinheiro, eles não gostam de comunismo, eles gostam de dinheiro. Até onde o regime der dinheiro para eles, eles vão apoiar. Até perceberem que a água está batendo no bumbum, eles vão começar a cortar as cabeças. Estão me entendendo? Paro por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.